E eu já vou chegando com excelentes notícias envolvendo o nosso mais querido Brasil no mercado da bola. Situação envolvendo Luiz Henrique, Matias Vinha e também Léo Ortiz, né? Que havia uma preocupação muito grande por parte dos torcedores do Flamengo após saber do retorno de Léo Ortiz aos treinamentos, ser reintegrado junto ao grupo do Red Bull Bragantino. Temos novidades, eu vou trazer tudo aqui para vocês, mas há uma preocupação muito grande também em relação à movimentação do Flamengo no mercado da bola, porque nesse exato momento o Flamengo está prestes a fechar um total de 8 saídas do elenco rubro-negro e apenas Nicolás de la Cruz chegou para reforçar o mais querido Brasil. Mas temos novidades, vamos falar sobre isso, falando sobre saída do Flamengo, mas o negócio foi fechado hoje. Você vai ficar por dentro de tudo. Vamos falar sobre Nicolás de la Cruz, que está regularizado. E aí, Henrique, será que dá para estrear ainda nesta quarta-feira? A gente vai trazer todos os detalhes para você. Então já cola comigo, não perde nada. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente. Eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, na verdade o Flamengo hoje fechou 2 negócios, né, de supetão, posso falar assim, porque o Flamengo anunciou a renovação do garoto Vitor Hugo, como eu já trouxe para vocês aqui a informação sobre a situação envolvendo a renovação de Vitor Hugo. O Flamengo anunciou Vitor Hugo até o final de 2028 e logo depois o Flamengo fechou as negociações com o Atlético Paranaense pela ida do atacante Peterson, garoto de apenas 20 anos, vai defender as cores do Atlético Paranaense nessa temporada de 2024. Nesse exato momento, Peterson vai ser emprestado por 1 ano de empréstimo com opção de compra, né? O passe fixado em 3 milhões de euros, que gira em torno de 16 milhões de reais na cotação atual, caso no final do empréstimo o Atlético Paranaense queira comprar o jogador. Tá aí, Peterson vai continuar por enquanto no Rio de Janeiro, vai jogar as 2 partidas do Campeonato Carioca, mais precisamente esse mês de janeiro, depois viaja para o Atlético Paranaense. Bom, como eu já vinha falando para vocês, o Flamengo, né, tá deixando o torcedor rubro-negro preocupado em relação às movimentações do Flamengo nessa janela de transferências, porque até então o Flamengo está prestes a fechar a saída de 8 atletas e até o momento apenas Nicolás de la Cruz. Eu acredito que logo mais teremos novidades, né, realmente sobre a situação envolvendo a saída de Thiago Maia e também a saída de Mateuzinho. Thiago Maia para o Internacional e Mateuzinho para o Corinthians. É apenas essas 2 negociações que, inclusive, hoje, Mateuzinho e Thiago Maia se despediram dos seus companheiros no CT do Ninho do Urubu. Lembrando que a delegação do Flamengo já viajou para Manaus, onde faz a estreia do Campeonato Carioca nesta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília. De lá, a delegação segue para os Estados Unidos, aonde vai fazer a pré-temporada, aonde tem 2 jogos amistosos já marcados para acontecer no dia 21 e dia 27, contra o Philadelphia Union e contra o Orlando City. E o que acontece? As negociações entre Thiago Maia e o Internacional estão muito avançadas e a qualquer momento podemos ter novidades. Da mesma forma também a situação envolvendo o Mateuzinho. Vai se essa negociação acaba se concretizando, jogadores com voltar, esses atletas, tanto Thiago Maia como Mateuzinho, não estarão mais no CT do Ninho do Urubu. A não ser se mela, né? Pode melar aí, mas muito difícil. Inclusive, principalmente a de Mateuzinho. O Mateuzinho vai defender as cores do Corinthians por empréstimo, totalmente ainda de graça, né? Sem compensação financeira, por empréstimo, sem nada, vai lá defender e pronto. Já o Thiago Maia, como alguns torcedores vieram me perguntar, principalmente lá no meu Instagram, Henrique, qual o valor que o Flamengo está negociando o Thiago Maia? Como que o Flamengo está negociando o Thiago Maia? Por empréstimo? É venda? Bom, gente, o Flamengo está negociando o Thiago Maia pelo valor de 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta. Um valor que daria em torno hoje de 18 milhões de reais. Esse é o valor que o Flamengo está negociando, 50% dos direitos econômicos de Thiago Maia, que está muito próximo de se transferir para o Internacional. Nesse caso, se concretizando essas 2 saídas, que eu acredito que está muito próximo de ser concretizada, né, serão 8 atletas a deixarem o Flamengo só agora nesse início de temporada. Olha só, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, goleiro Santos,
O Ayrton, garoto Ayrton, que vai defender as cores do Santa Clara, que também já está fechado com Santa Clara, vai viajar no final do mês. Tem a situação envolvendo Peterson, que também fechou com o Atlético Paranaense, Thiago Maia e Mateuzinho. 8 atletas deixando o clube de regatas do Flamengo e até o momento apenas Nicolás de la Cruz foi anunciado como novo reforço do Flamengo. Inclusive temos novidades sobre Nicolás de la Cruz. Hoje a CBF divulgou oficialmente, né, a regularização do nosso meio-campista Nicolás de la Cruz. O nome do jogador já apareceu no BID, boletim informativo diário, já está regularizado e pronto para fazer a sua estreia com o manto sagrado. Henrique, agora o Nicolás de la Cruz vai poder jogar realmente amanhã, nesta quarta-feira? Ainda não, até porque em relação ao Campeonato Carioca, o Flamengo não conseguiu inscrever o Nicolás de la Cruz a tempo. Seria um prazo de 5 dias antes de acontecer o jogo, a partida, para poder escrever o jogador. O Flamengo não conseguiu escrever. A princípio, tudo pode acontecer para que Nicolás de la Cruz faça sua estreia nos Estados Unidos na pré-temporada do nosso Mengão queridão. Daí então, quando retornar, pode fazer a sua estreia no Campeonato Carioca. Pode não, com certeza vai fazer a sua estreia no Campeonato Carioca. Tá aí a situação de Nicolás de la Cruz. Já pode estrear com o manto sagrado, mas em questão da competição Campeonato Carioca, o Flamengo não conseguiu inscrever o jogador a tempo. Se falando sobre reforços no Flamengo, vamos falar sobre a situação envolvendo Luiz Araújo. A diretoria do Flamengo, mais precisamente Marcos Braz, né, com aquele tal de cafezinho dele, vou falar para vocês, hein. Marcos Braz consegue realmente ali, né, conversar e convencer o atleta. Só que a negociação com o atleta é totalmente diferente de negociações com o clube. Nesse momento, a informação que temos, segundo as informações trazidas pelo jornalista Fabrício Lopes, dos canais Nação VVP, é que o Flamengo conseguiu convencer o Luiz Henrique a aceitar a vir para o mais querido do Brasil. Já está até rolando uma conversa aí que os familiares de Luiz Henrique já estão procurando casa no Rio de Janeiro, né? Nesse exato momento, o Flamengo convenceu o Luiz Henrique que a melhor, realmente a opção para ele vir é defender as cores do nosso Mengão queridão. O melhor projeto é o que o Flamengo apresentou ao jogador. E agora, tanto o jogador como o seu empresário está convicto que o melhor, de fato, é defender as cores do nosso Mengão queridão. Tem aquela questão, né? O jogador formado no Fluminense, o jogador já teria dito aí, né, que se retornando para o futebol brasileiro, jogaria apenas no Fluminense aqui no Rio, e agora vindo para o Flamengo. A gente já viu, como eu já falei para vocês, inúmero dessas situações, né? Lembrando, como eu já falei, conseguir convencer o atleta é uma negociação totalmente mais fácil. Chega ali, apresenta o salário, lindo, bonito, tempo de contrato, o jogador, opa, tô fechado. Agora, negociar com o clube é totalmente diferente. Corinthians bateu na porta. Fluminense bateu na janela. Será que o Flamengo vai conseguir entrar e acertar com o Real Betis? Real Betis já deixou claro que não aceitaria nenhum tipo de empréstimo, a não ser que venha com uma compensação financeira. E o que o Flamengo realmente já pretende fazer? Apresentar uma proposta de empréstimo com opção de compra no valor fixado em 15 milhões de euros, mais bônus depois que o Luiz Henrique assinar o contrato definitivo com o Flamengo, bater algumas metas, alguns bônus, e esses bônus totalizando mais 3 milhões de euros, o que daria um total de 18 milhões de euros. 15 por empréstimo, mais 3 em bonificações. Os 15 de empréstimo, o Flamengo pretende pagar, sinalizar um valor inicial de 1,5 milhões de euros, já de início pagando ao Real Betis. Pega o jogador por empréstimo de 1 ano, no final de contrato, o Flamengo comprando o jogador definitivo vai pagar mais 13,5 milhões de euros, totalizando os 15 milhões de euros. Daí então, se o jogador bater mais algumas metas, o Flamengo vai lá e paga mais 3 milhões de euros ao clube espanhol. É claro que essa é a melhor oferta que o clube vai ter em mão. Em relação ao Corinthians, apenas o empréstimo com opção de compra na seca, o Real Betis não aceitou, o Corinthians tirou o time de campo. Do mesmo jeito o Fluminense. E essa proposta do Flamengo é a proposta mais, posso dizer, vantajosa para o clube espanhol. Vamos ver o que deve acontecer. E é claro, eu vou seguir focado com tudo para deixar vocês sempre muito bem atualizados. Beleza? Bom, se falando sobre a boa notícia envolvendo o Léo Ortiz, é o seguinte: os torcedores ficaram muito preocupados em relação, né,
a Léo Ortiz ter sido reintegrado junto ao grupo do Red Bull Bragantino nessa terça-feira. E treinou normalmente com seus companheiros, tudo e muito mais. Mas a informação que temos foi que o próprio jogador pediu para ser reintegrado. O desejo do jogador em jogar no Mengão Queridão ainda não descartou. O jogador permanece com esse desejo e ele quer realmente fazer a sua pré-temporada, ficar aí realmente no ritmo da pré-temporada. Quando chegar no Flamengo, tá aí, não ficar lá e sentar lá no banco. Ele quer chegar para ser titular. Então ele quer jogar, quer manter ritmo para poder, quando acertar com o Flamengo, já chegar já no pique. Essa informação que temos foi Léo Ortiz que pediu para ser reintegrado, tá, gente? Mesmo aí, situação da dificuldade que o Bragantino vem, né, colocando para o Flamengo realmente contratar o jogador, que a gente sabe o Red Bull Bragantino não vem facilitando, mas mesmo assim o negócio ainda segue em andamento. O negócio ainda não está totalmente, né, cancelado, posso falar assim. O Flamengo não desistiu, o Flamengo segue com foco em Léo Ortiz. Matias Vinha, eu acredito que entre esses 3 jogadores, né, que o Flamengo negocia, o Matias Vinha é o que está mais próximo de se tornar reforço do Flamengo, até porque a Roma já topou os valores apresentados pelo mais querido Brasil, como a gente já tinha trazido de início, 7 milhões de euros fixo, mais alguns valores em metas, em bonificações, o jogador bater algumas metas, o Flamengo pagaria mais 1,5 milhões de euros, totalizando um total de 8,5 milhões de euros. Agora, resta apenas, né, a forma de pagamento a serem discutidas, e nesse exato momento a informação que temos é que o negócio está encaminhando muito bem e a qualquer momento poderemos ter novidades envolvendo Matias Vinha, no mais querido do Brasil. E é claro, qualquer coisa a gente vai voltar aqui, vou trazer todos os detalhes para você, por isso que é muito importante você estar inscrito no nosso canal. Confere se está inscrito, confere se o sino está ativo. Se não tiver, dá essa moral pra gente, inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Valeu, forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fico com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.